A luz derrubou o perseguidor. A luz derrubou aquele que persegue. Tem uma luz neste lugar, e aquele que persegue cairá. O Espírito Santo falou uma frase ao meu coração, e essa palavra começou a arder. E eu não tenho preocupação hoje que você dê glória, eu não tenho preocupação que você se manifeste, eu só tenho uma preocupação, que você entenda a mensagem que sai do meu coração nessa noite. Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, igreja, tão difícil. Quando olhamos para um lado, vemos a religiosidade. Quando olhamos para o outro lado, vemos a libertinagem e a liberalidade de cultos mundanos. De cultos que você diz assim, meu Deus, isso é um culto? Você passa na frente de algumas igrejas e diz, isso aqui é uma igreja? Quem diria que hoje, eu lembro em São Paulo, há 13 anos atrás, eu e a missionária, nós passamos numa rua, falei, mas e aquelas luzes ali dentro? E aquele... uma discoteca. Quando a gente passa perto, é uma igreja. Eu falei, misericórdia. E aí a gente olha para um lado e vê o mundanismo dentro da igreja. Mas o que Deus me falou, e o que Deus incomodou meu coração, não é sobre quem está na liberdade de fazer o que quer e da maneira que quer. Como é complicado congregar neste lugar. Porque quando você vem para cá, você precisa deixar e abandonar algumas coisas. E como é fácil você ir para uma igreja que você só precisa adorar e dizimar e ofertar. Ninguém vai se preocupar com a sua maneira de vestir, as suas amizades, o seu temperamento, o seu caráter. Ninguém vai se preocupar com o seu... Você pode até vender bebida. Você pode até ter uma distribuidora de bebida, mas você está na igreja. É o seu trabalho. Daqui uns dias não, isso já acontece em São Paulo. Uma pastora em São Paulo orando pelo traficante para Deus abençoar o comércio dele. E é isso que nós estamos vendo crescer. Essa liberdade. Como é bom congregar numa igreja onde ninguém vai te medir. Como é bom congregar numa igreja onde não tem perigo de você cair. Você vai cair para onde? Você já está no chão? Não tem para onde cair. Você já fala palavrão, você já assiste o que quer. A Netflix, você assiste todos os filmes. Você já, sabe, vai para qualquer ambiente. Você vai para a praia, coloca as mulheres um biquíni, o homem coloca uma sunguinha e vai para a praia. Não há problema algum. Não tem para onde cair, já está no chão. Já está na lama. Já está revolvendo vômito. Eu sou de uma época que os católicos olhavam para nós e diziam, e mente crente? E crente mente? Quando via um crente mal trajado, oxi, tu não é crente? Se visse um crente em um lugar de escândalo, na mesma hora era apontado. Mas hoje, algumas igrejas estão mudando isso. Hoje nós conseguimos ver algumas pessoas que são crentes em ambientes totalmente diabólicos. E essa coisa desse falso evangelho está crescendo e está avançando. E não há como parar. Porque se o pastor disser para você, e você precisa fazer isso, aquilo, mudar aquilo, é muito fácil resolver o seu problema. É só mudar de igreja. É só mudar de igreja que você vai encontrar alguém que fale aquilo que lhe agrada. Hoje existem igrejas, como disse Paulo, que nos últimos dias as pessoas teriam o quê? Comichões nos ouvidos. Não iam querer ouvir o verdadeiro evangelho. E se amontoariam, se cercariam de doutores, segundo as suas concupiscências. O que Paulo está querendo dizer com essa palavra? Paulo está dizendo assim,
que uma pessoa que vive no adultério, ela vai para uma igreja que o pastor é adúltero, que vai entender ela. Você só entende um adúltero e abraça ele se você for o tal. Se você for adúltero também. Você só abraça o mentiroso se você for mentiroso. Porque as pessoas não entendem o poder do adultério. Não entendem o poder desse pecado. Destrói famílias, destrói igreja, destrói vizinhança, destrói corações, destrói uniões. E aí tem pessoas que chegam e dizem assim: tadinho, vamos acolher. Não é acolher, meu irmão, é disciplinar, é repreender. Por que tem tantos jovens nas drogas? Porque quando ele chega com o primeiro cigarro de maconha em casa, o pai vai conversar. A primeira vez que aconteceu de chegar alguém da minha família dentro de casa com um cigarro de maconha, a minha mãe quebrou no pau e disse que a próxima vez ela botaria para fora de casa. E ela repreendeu e repreende até hoje. Estamos precisando de homens fortes que não vão abrir mão com esse espírito de tadinho. Se tem um espírito terrível que está destruindo, acabando com as igrejas, com famílias e com o evangelho que foi construído durante 100 anos, é o evangelho do amor, de sentir dó, sentir pena. Ah, pastor, mas o que Jesus faria? Eu vou dar só um exemplo para você entender. Só um exemplo. A Bíblia diz que havia um casal de mentirosos dentro da igreja, Safira e Ananias. E eles decidiram mentir dentro da igreja. Mentir lá fora, tudo bem, agora dentro da igreja é outra coisa. Decidiram mentir dentro da igreja, diante do pastor Pedro. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto quando mentiu dentro da igreja. E a sua esposa, sabe, consentiu. Por isso que a gente fala: se você sabe do pecado do teu irmão e fica quietinho, e Pedro vai até você: você sabia? Você sabia? O que foi que Safira disse? Eu não sabia. Mentiu também, caiu morta também. Se você mentir também, como mentiroso mente, se você entrar na dissimulação do adúltero, do mentiroso, daquele que vive em pecado, você morre também. Pastor, e por que as pessoas pecam hoje e não caem? Como no tempo do apóstolo Pedro. A morte hoje é morte espiritual. Só que bom seria que morresse a carne, porque daria exemplo a todos. O problema hoje é que morre espiritualmente e ficam dentro da igreja. Eu não entendo pessoas que querem viver uma vida de pecado e querem permanecer dentro da igreja. A igreja é para te ensinar a ser limpo. Não queira permanecer dentro da igreja sujo. Queira permanecer dentro da igreja limpo e se limpando a cada dia mais, se purificando cada dia mais, se policiando cada dia mais. Você vai ficar nessa cegueira religiosa. Aqui eu entro na palavra para você entender essa cegueira religiosa. A Bíblia diz que Jesus aparece para Paulo e Paulo cai do cavalo. A luz derruba Paulo. A luz derrubou o perseguidor. A luz derrubou aquele que persegue. Tem uma luz neste lugar, e aquele que persegue cairá. Todo perseguidor da tua vida, todo perseguidor da tua casa, todo perseguidor da tua família não suportará a luz que anda com você. A luz derruba perseguidor. A luz derruba quem procura te matar. A luz derruba quem procura te destruir.
luz é poderosa. Por isso eu prego para essa: ande na luz, porque quando as trevas vierem contra você, ela vai cair. Rabagás. Saulo vinha cheio de trevas para matar os cristãos, e a luz barrou ele. Não importa o levante que vem contra a tua vida, não importa a guerra que vem contra a tua vida, a luz vai impedir que o mal adentre dentro da tua casa. Por isso a gente prega neste lugar: cuidado com essa cegueira religiosa. Que cegueira que o senhor está falando? Paulo agora, a Bíblia diz que ele cai do cavalo, e a primeira coisa que acontece com ele, ele fica cego. E a Bíblia diz que ele ouvia, mas não via. Ouvia a voz, mas não via. 2 homens pegam ele pelo braço, e ele ouvindo a voz: vai para a rua chamada direito, aleluia, vai lá naquela casa e fica lá, depois eu te mostro o que deve fazer. E a Bíblia diz que Paulo fica 3 dias orando e jejuando. E aqui eu digo uma palavra para a igreja: Paulo estava orando e jejuando, mas era cego. Cegueira religiosa faz isso. Tu ora, tu jejuma, tu busca, tu vem para a oração, tu vem para a consagração, tu vem para os louvores, tu canta na banda, tu tem oportunidade, tu não perde culto, tu ora, tu jejuma, mas é cego. Não enxerga, não consegue ver. Não consegue ver o mal se aproximando, não consegue ver o mal adentrando dentro da tua casa. Está orando, está jejuando, está buscando, e não consegue ver as palavras que saem da sua boca, que são de murmuração e de destruição. Não consegue ver que com a tua boca tu está amaldiçoando a tua casa. Aleluia. Saia da cegueira religiosa de oração e jejum. Aleluia. Peça ao Senhor para abrir os teus olhos. Quantos estão vivendo assim? Vem à igreja ouvir uma palavra, consegue ouvir, mas não consegue ver o mal, não consegue ver que estão vivendo uma vida terrível. Consegue entrar por essas portas. A cegueira religiosa faz isso. As pessoas conseguem vir para o culto, conseguem pegar uma Bíblia, conseguem louvar um hino, conseguem tocar, conseguem fazer tudo, e até ouvem a mensagem do pastor, mas por causa da falta de visão, tudo que vai fazer, presta bem atenção, tudo que vai fazer, alguém precisa pegar na mão. Não andam sozinhos, não oram sozinhos, não visitam sozinhos, não conseguem fazer a obra do Senhor sozinhos. Precisa de alguém para arrastar, precisa de alguém para levar até a igreja, para ouvir a palavra, precisa de alguém para levar, para jejuar e para orar. Consegue orar, consegue jejuar, consegue vir para o culto, mas sempre carregados. Assim estava Paulo, não via. E a Bíblia diz que Deus fala, aleluias, com Ananias: vai lá na rua chamada direita, porque tem um homem lá, chamado Saulo, que eu quero levantar ele. Ele é para mim um vaso, e eu vou fazer ele ver o quanto deve sofrer. Eu vou mostrar para ele. Deus só estava falando, agora ia mostrar para ele o que ele ia passar. Enquanto você só estiver ouvindo a palavra, aleluia, você vai permanecer dentro da igreja. Enquanto você só estiver ouvindo, e tudo que você vai fazer, precisa alguém te guiar, porque você é cego. E a Bíblia diz que quando Ananias entra lá,
coloca as mãos sobre Paulo, ora por ele, e diz: o Senhor te dá visão, o Senhor te dá visão. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele estava orando e jejuando, mas ele só se encheu do Espírito quando ele começou a enxergar. Ele começou a ver. Tem muitos que estão aqui vivendo uma vida religiosa, de oração, de jejum, e não são cheios do Espírito Santo. Tem o Espírito, mas não são cheios, porque a cegueira faz isso. A cegueira religiosa está fazendo isso com muitos dessa igreja. Estão atrofiados na fé, conseguem ouvir a voz do Senhor, conseguem até jejuar e orar, e muitos dias de oração e de jejum, mas não sai de dentro da casa, porque a cegueira, só havia uma pessoa que poderia tirar Paulo de dentro da casa: alguém que enxergasse, alguém que tinha alguma visão para guiá-lo para fora da casa. Nessa noite eu não sei qual é a tua vida espiritual. Eu não sei se você foi trazido aqui, se você não está enxergando a tua vida, você não está enxergando como você está vivendo, você não está enxergando, mas você está ouvindo a voz do Senhor, e você está tentando orar e jejuar. Mas nessa noite Ananias quer te dar visão, para que você veja, você contemple verdadeiramente a obra que o Senhor tem contigo, para que você contemple que Deus não te chama para ser um parasita parado, um cego religioso, mas sim alguém sábio e com discernimento de espírito, com visão verdadeira. Você consegue vir para a igreja e, como um levita, encontrar pessoas doentes no caminho e fazer vista grossa. E passa um samaritano lá, aleluias, e passa na casa de Zana e diz: bora pro culto. Mas o religioso, o cego religioso, ele não passa lá, porque ele não enxerga a dor, ele não enxerga as almas que estão indo para o inferno. Ele está cego, ele só ouve a voz do Senhor e jejum e ora, e está preso dentro de um quarto, com indagações em seu coração. Mas a Bíblia diz que quando Paulo recobra a visão, ele se levanta, fica cheio do Espírito Santo, aleluias, e ele vai e se batiza, aleluia, e ele sai para pregar o evangelho nas sinagogas. Ele ia para as sinagogas para prender aqueles crentes, e Deus mudou o itinerário dele. Tu ia entrar aqui para prender, agora tu vai entrar aqui para pregar. E Paulo entra para pregar e começa a ganhar muitas almas, muitas almas. A religião te permite orar, a religião te permite jejuar, a religião te permite vir para a igreja e ouvir o pastor Felipe quietinho aí. A religião faz isso. Mas um homem que passa a ver a obra que o Senhor tem na vida dele, ele não se contém só com isso daqui. Quando ele está na rua, ele tem a sensibilidade do Espírito de parar do lado de uma pessoa e dizer: Jesus te ama. Eu estava aqui no púlpito e saí, e antes do culto fui até Jó, falei com ele, aleluias, pois senti a dor dele, aleluias. Dentro do culto, vou na rua, às vezes sinto vontade de ir em alguns lugares e vou, porque eu não sou cego. Eu consigo ver que há muitas pessoas que não têm a mesma força que você para vir para a igreja. E tem pessoas que não têm força para vir para a igreja, porque além deles serem cegos, eles são surdos.
e estão paralisados. Eles nem conseguem ouvir a voz e nem conseguem caminhar para a igreja. Mas você consegue caminhar. Mas nessa noite Jesus quer quebrar e desfazer toda cegueira religiosa. Não se torne um religioso de vir para o culto e dizer: essa semana eu fui, graças a Deus deu para ir. Isso é cegueira religiosa. Conseguiu vir no culto? Conseguiu orar? Não é só isso que Deus quer. Deus quer abrir os teus olhos, lá dentro dos matos, trabalhando com aqueles homens. Abrir a tua boca e falar de Jesus. Abrir a tua boca e proclamar o que Deus fez dentro da tua casa, ouvindo a tua oração e de muitos que clamaram pela tua mãe. Abrir os olhos espirituais, Gabi, e ver dentro da tua casa a prisão. Mas a cegueira religiosa te traz para a igreja. Consegue orar, consegue jejuar, consegue louvar, consegue vir para o culto, consegue ouvir a voz, mas os olhos não estão abertos. Os olhos precisam estar abertos e atentos. Porque quando os teus olhos se abrem, você se torna um missionário. Quando os seus olhos se abrem, você se torna um missionário. E aonde você vai, se torna um púlpito. Aonde você vai, se torna uma igreja. Aonde você vai, você se importa pela alma de Zana, pela vida de Jó, pela vida de Débora, pela vida desse homem que precisa se reerguer. Eu disse uma palavra para ele: no dia que Débora estiver indisposta, vem você e faz como Eucana. Eucana dava o sacrifício dobrado por Ana. Por Penina ele dava 100, por Ana ele dava 200. Ele dava dobrado porque ela estava sem força. Porque Ana pedia um filho. Ana clamava, Ana chorava, e Ana era envergonhada. Digo para você, minha filha, nessa noite: a tua bênção está na tua voz. Abra a tua boca e cante a tua vitória. Cante o que tu crê. Cante. Os olhos precisam ser abertos, Débora, para você olhar dentro da tua casa, ao teu redor, e conseguir enxergar o mundo espiritual. Você está conseguindo ouvir? Está conseguindo vir para a igreja? Mas Deus quer tirar a venda dos olhos, e vocês vão conseguir ver o que te aprisionou por muitos anos. Deus abre os olhos. Deus vai abrir os olhos de muita gente nessa noite. Muita gente nessa noite. Até os olhos de Jó serão abertos, para ele ver que Satanás quase tirou a vida dele, e que Satanás ainda quer causar uma grande tragédia familiar. E os olhos dele serão abertos, para que ele veja que o diabo é terrível, mas Jesus é muito maior e mais maravilhoso. Tu estás conseguindo ouvir, Sandra? Tu estás conseguindo ouvir a palavra? Tu estás conseguindo, aleluia, caminhar? Mas Jesus vai tirar a venda, para tu entender e ver, Sandra, que muitas coisas são ações do adversário. É o diabo. Porque quando a gente fica crente, as pessoas costumam dizer: crente tudo é o diabo. Não, é porque crente vê. Crente verdadeiro vê o mundo espiritual. Quem não vê diz que não é assim, não é assim, porque não vê. Só quem quer a visão espiritual e sair daqui cheio do Espírito Santo se levanta dando glória.